Boa noite a todos. Você que está online, fica ligado que Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, versículo 38. João, capítulo 7, versículo 38. Agora com o celular é mais rápido, né? O pessoal vai mais rápido, né? Diz assim, vamos ler o versículo 37, é de graça, né? E no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Esse texto, ele fala sobre o momento em que Jesus, ele declara, como nas bem-aventuranças, que fala que aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Aqui nesse texto, Jesus Cristo, ele convida aquelas pessoas que estavam ali a ter uma experiência com ele, a viver um milagre. Primeiro em si, um milagre que é o milagre da salvação, da conversão, da transformação. Esse texto, ele convida aquelas pessoas que estavam ali a beber de uma água, para que dela possa jorrar água. Ou seja, ele está dizendo assim, você não vai reter líquidos no seu corpo, mas aquela água que eu lhe der, ela vai criar dentro de você uma fonte de água que jorra. Quando eu comecei a ler esse texto, porque eu perguntei ao bispo, o senhor tem alguma direção? Ele disse assim, deixa o Senhor te usar, amém? E eu comecei a ver sobre a água, e eu comecei a lembrar que quando eu cheguei em casa, eu havia andado muito, então eu estava suado, e eu fui ao banheiro, e eu preparei ali, e eu tomei um banho. Gelado, eu gosto de tomar banho gelado, tá, queridos? Eu e a Giovana. E eu tomei um banho gelado, e conforme aquela água vai caindo, aquilo vai trazendo a você um refrigério. O cansaço, ele parece que vai embora. E quando você passa ali o sabonete, ali você vai tirando aquilo que restou, que a água não tirou. E você sai do banho com um frescor, se sentindo em paz. E pensa, estou em casa. E aí, às vezes você procura alguma coisa para comer. A água corrente, ela tem que sempre fluir. Porque se a água fluir, ela vai trazendo uma renovação. Quando o rio ali em Guapiaçu, né, dona Mafalda, ali em Guapiaçu, né, quando as águas vêm, algumas pessoas avisam, sai do rio, porque está vindo uma tromba d'água. E às vezes, para nós ali, o sol, né, e de repente vem aquele aguaceiro que a gente sabe, é porque lá em cima na montanha, aonde é a fonte, choveu. Então veio uma grande quantidade de água e as pessoas têm que sair do rio, porque senão elas serão levadas pelas águas. Quando eu comecei a ver esse texto, eu falei assim, então eu preciso deixar as águas fluir, porque eu preciso viver uma renovação diária. Eu preciso viver esse milagre. Eu preciso sentir essa água fluir em mim. Jesus nos convidou a isso, e eu preciso sentir essa água fluir em mim. E eu comecei a pensar em alguém muito especial para mim. Quando alguém fala mal de Pedro aqui, eu fico chateado. Meu semblante muda, né? Até o pastor Marcelo, a gente ficava às vezes, não, Marcelo, não fala mal de Pedro, não. Porque, queridos, Pedro, ele foi uma pessoa diferente, muito diferente. Eu quero dizer para você algo, que Deus, ele te escolheu da maneira, do jeitinho que você é.
E Ele não quer que você mude o jeito de você ser. Porque Ele escolheu você desta forma, desta maneira. Só que Ele quer transformar as atitudes, algumas manias que você tem. Ele quer transformar as suas reações. A maneira que você reage às situações e às circunstâncias. A palavra nos fala que Pedro, ele era um pescador, ele era alguém rude, ele era alguém que não guardava para janta, ele falava algumas coisas, ele agia de algumas maneiras que nos impressiona. Quando nós vemos a vida de Pedro, nós pensamos que Pedro não ia dar em nada, não ia chegar em nada, não ia ter uma firmeza. Mas começamos a ver a desenvoltura de Pedro e começamos a ver a admiração que ele tinha por Jesus Cristo. Ele admirava Jesus. Quando houve a pesca, a primeira pesca com o seu chamado, ele diz: afasta de mim porque sou pecador. Mas quando Jesus convida ele para ser pescador de homens, ele aceita o convite e ele vai. Mas ele não se sentia uma pessoa capaz de fazer alguma coisa, de agir. Mas ele admirava Jesus, ele estava com Jesus. Ele defendia Jesus. Ele era amigo de Jesus. Algumas coisas que ele falou, algumas atitudes que ele teve, nos chamam muito a atenção. Quando ele chama Jesus em reservado e fala para Jesus assim: olha, para com esse negócio que você vai morrer, para com esse pau, aparta-te de mim. E ele tinha acabado de ser usado por Deus, dizendo que ele era o Filho de Deus. Quando vemos ele descendo do barco e caminhando sobre as águas, mas ele começa a afundar. E isso começa a nos mostrar uma pessoa que talvez seja inconstante, talvez uma pessoa que está ali na igreja, mas ela não está vivendo os milagres, ela não está crendo na ação de Deus, na mudança que Deus pode trazer na vida de um homem e de uma mulher. Ela vem, ela ouve a palavra, mas ela está retendo líquidos. Porque a palavra, a mensagem, que é a água que Deus nos libera, ela entra, mas aquela pessoa não deixa ela jorrar. Ela recebe, o bispo fala assim: meu Deus, vai mudar a sua situação, mas ela sai daqui, o bispo veio lá do Ceará, está acostumado a comer calango, é diferente, ele teve uma experiência de vida diferente. Eu não, eu tinha umas coisas assim, agora acabou tudo. A gente sempre quer colocar algo para dizer que aquela pessoa ela tem uma capacidade melhor ou maior do que a nossa. Queridos, eu aprendi algo quando eu era criança, que se alguém fez alguma coisa, eu e você, qualquer um de nós, temos a capacidade de fazermos também. Entenda isso. Se alguém realizou algo, eu e você também temos a capacidade de realizar. Se o irmão conseguiu emagrecer sem fazer a bariátrica, sem fazer a cirurgia, você também vai conseguir emagrecer. Então eu preciso acreditar que Deus está comigo. Eu preciso crer na palavra de Deus. A história conta que Pedro estava desacreditado. Ele negou a Jesus 3 vezes, ele negou o nosso Senhor. Mesmo sendo reconhecido, as pessoas dizendo assim: olha cara, tua fala te condena, tu fala como eles, tu te veste como eles, tu te aparenta como eles. Ele negou ao Senhor. A impressão, quando ele volta às velhas práticas, quando Pedro volta a pescar, é que ele iria desistir, que iria abandonar. Quando nós vemos os outros discípulos, vemos algumas situações, como ali, quando ele fala assim: queriam matar ele lá, né? Vamos lá para morrer junto com ele. Quando a gente começa a ouvir os outros discípulos falando, nós começamos a pensar que Pedro iria falhar. E quantas vezes você tem pensado que você vai falhar? Deixa eu dizer uma coisa para você. A água que Deus tem te dado é para jorrar de dentro de você. Para que realize milagres na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos. Eu não sei qual é o alimento que você tem comido. Eu não sei se você tem ouvido um monte de profetada aí por fora. Porque tem muitos falsos profetas aí, que a Bíblia nos diz que vão enganar até os escolhidos. Pessoas que são nuvens sem água. Pessoas que não têm vida com Deus, que não têm uma referência com Deus, que não andam com Deus, que não têm o Espírito da verdade. Eles agem, até parece que é Deus falando, mas não se enganem, querido. Porque quando Deus fala, Ele confirma. Deus quer falar com você, ao teu coração, e dizer para você que Ele pegou Pedro, o desacreditado,
alguém rude, alguém violento, que arrancou a orelha do soldado com uma espada, alguém que negou a Jesus, alguém que voltou a pescar. Mas Jesus, no livro de João, capítulo 21, se encontra com Pedro novamente na praia. Prepara as brasas e fala para Pedro: traz o peixe para que nós possamos comer. Pedro, quando se aproxima de Jesus, ele se lembra que ele o negou. Ele fica constrangido ali naquela situação, naquele momento. Mas Jesus acreditava em Pedro. Jesus acredita em você. Ele sempre vai acreditar em você. Eu não sei o que disseram para você. Eu não sei se disseram que você não ia para frente. Eu não sei se você tentou passar no concurso e não conseguiu. Eu não sei se você desistiu da sua faculdade. Eu não sei se você desistiu da sua família. Mas Jesus Cristo, Ele nunca desiste de mim e nem de você. Ele não pode negar a si mesmo. Ele se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos viver uma vida, e não a vida que você está vivendo. Se você está em tribulação, Ele quer tirar você dessa tribulação e te fazer ter paz. E Pedro estava atribulado, o homem atribulado. Ele havia voltado às velhas práticas, porque ele não se sentia digno de estar ali, de ser chamado de discípulo do Senhor. Mas diz a palavra que Jesus chegou ali para o confrontar, e Jesus está aqui nesta noite para te confrontar, para dizer para você que eu não sei o que vocês têm pensado na tua mente, mas Ele tem um projeto, Ele tem um propósito, e Ele vai estabelecer isso na tua vida, na tua história. Você não está aqui por acaso, você não foi trazido aqui nesta noite por acaso, mas o Senhor quer mudar toda a sua história, te abençoar. Eu não sei se você hoje não tem os recursos que você precisa, Ele nos dará o recurso. Ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de vestir, porque o nosso Pai nos dará. Ele diz que aquele que tem sede e fome de justiça será saciado. Está escrito na sua palavra. Está escrito na sua palavra. Diz a palavra que Jesus começou a falar com Pedro, e ele começa a dizer assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus saiu dali, queridos, algo começou a acontecer dentro de Pedro. Algo começou a acontecer, algo maravilhoso começou a acontecer dentro de Pedro. E Pedro agora já não se sentia uma pessoa incapaz, porque ele não tinha estudo como Mateus, como Lucas, mas ele tinha algo que ele sentiu, que Deus se importa comigo. Jesus se importa comigo. Ele ressuscitou, mas Ele veio aqui ter um encontro comigo, para que eu pudesse jorrar a água, aquilo que foi ministrado ao meu coração. Palavras têm sido ministradas ao teu coração nesses dias. Você tem recebido a revelação dos céus. Então começa a se posicionar, levanta-te, te põe de pé e começa a profetizar, porque os milagres de Deus vão alcançar a tua vida também, porque você é filho, você é filha de Deus, então tem um milagre para você também. Mas começa a pensar nas coisas que vêm do alto. Começa a pensar num Deus que não muda, que é o mesmo, que continua operando milagres e maravilhas e vai operar na tua vida também, porque você é alguém especial para Deus. A palavra diz que Pedro sai dali diferente. E agora ele tem que esperar a descida do Espírito Santo. Diz a palavra que eles ali são cheios do Espírito Santo. Pedro já não era mais a mesma pessoa. Não, ele era uma pessoa rude, sim, ele discutiu com Paulo, se você começar a ler a palavra do Senhor, mas ele já não tinha mais aquele negócio que ele não era alguém capaz, ele já estava com a capacidade de Deus. Ele diz: não, eu tenho um rio dentro de mim, eu tenho uma fonte de água viva dentro de mim que vai fluir, eu tenho a certeza, eu tenho esse conhecimento, e todos os dias ele ia orar. E diz que botaram ali um coxo na porta do templo ali, e quando ele vinha orar, aquele homem estava ali, pediu esmola para eles, e ele falou: Senhor, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te, anda, em nome de Jesus. Aquele homem foi curado. Diz a palavra que as pessoas colocavam os doentes, os enfermos, por onde a sombra de Pedro passasse, para que quando ela projetasse, aquelas pessoas fossem curadas. Aquele homem, ele começa a viver milagres. Aquele homem começa a viver milagres no momento em que ele deixou que o Espírito Santo se manifestasse através dele. Que a água jorrasse. É necessário que você deixe a água jorrar. Deixando a água jorrar.
A palavra que eu recebo não é para me guardar no meu coração. Eu preciso guardar alguma coisa no meu coração para o dia mau. Mas 99,9% da palavra que eu recebo é para que ela jorre, para que ela mude a história, para que ela mude a situação que eu estou enfrentando. Se abrimos a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, verso 19, nós vamos encontrar lá o texto que diz que a natureza, ela espera, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza está esperando que você mexa com ela, que você faça com que pare de chover, que você vá lá para o Nordeste e faça chover. A natureza está esperando, está aguardando que você se manifeste, que você seja usado poderosamente por Deus. Deixa o Senhor te usar. Abre os teus lábios para de espraguejar, para de amaldiçoar e começa a abençoar, porque você é uma fonte de águas vivas. Então a fonte de água viva, ela traz refrigério, ela traz mudança, ela traz frescor. As pessoas se sentem bem por estar com você, porque quando você fala é algo afirmativo. Você diz: Deus está contigo, Deus vai te abençoar, eu tenho a fé, eu tenho a certeza, eu vou orar por você e as coisas vão mudar na tua vida. Você está firme. Você está firme em Deus. E quando a pessoa está firme em Deus, ela pode estar passando pelo vale, pelo deserto que ela esteja passando. Ela consegue olhar e dizer assim: mas lá na frente, a minha bênção, o meu milagre está me esperando. Pedro mudou a sua vida, a sua história. Pedro, ele agora é uma pessoa que era alguém que não se esperava muito dele, mas ele se tornou alguém tão importante para o reino de Deus, que ele nem achou-se digno de morrer na cruz como Jesus morreu, mas foi crucificado de cabeça para baixo. Aquele homem teve uma transformação, porque ele bebeu da água, e ele permitiu que essa água se tornasse um rio de água viva dentro do seu interior. Quer viver milagres? Quer experimentar os milagres de Deus? Então se permita. Ouse a liberar aquilo que está sendo ministrado para você nesses dias. De uma palavra ministrada a você. Nós não estamos aqui brincando. Nós não vivemos uma vida de brincadeira. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus age através de nós, e nós estamos ministrando sobre você algo que vai trazer uma mudança, uma transformação, uma solução para você, porque nós estamos pregando o Evangelho genuíno, e o Evangelho genuíno diz que é a mudança de vida, mudança de comportamento. A palavra que nós estamos ministrando é para fazer com você uma nova criatura, e se você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então você começa a olhar para a situação que está se apresentando diante de você, e você começa a ver Deus na situação. Ah, pastor, mas está tudo escuro. Hoje eu estava ali também, eu estava lá vendo também o vento. Eu vi quando a lua apareceu também. Ele abriu aqui, ele disse na abertura aqui, que ele começou a ver, estava tudo cinza, e de repente começou a ventar, e as nuvens começaram a sair, o céu começou a se abrir, e o sol apareceu. Mas a lua também estava lá. Se eu tivesse na hora com a câmera, eu ia filmar, porque o celular fica meio borrado assim, né? Mas foi muito bonito mesmo. Imagina as fotos que você tirou desse pôr do sol hoje. Porque as nuvens começaram a andar, elas começaram a ir embora, e nós começamos a ver o azul do céu, e o sol começou a brilhar. Talvez você está vendo a sua vida, talvez você está vendo a sua situação, talvez você está vendo tudo cinza. Talvez uma palavra que foi entregue para você, talvez uma enfermidade que tem te assolado, talvez é seu marido, talvez é sua esposa, talvez são os seus filhos. Mas Deus, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele se encontrou com Pedro, e Ele deu a oportunidade a Pedro de entender o propósito da vida dele, e ele aceitou, e ele viveu esse propósito, e ele foi alguém que falamos todos os dias. Raramente não falamos de Pedro. É muito difícil ficar um mês sem falar de Pedro, sem que alguém fale, cite algo que Pedro fez, porque ele deixou uma marca na sociedade, ele deixou uma marca na palavra do Senhor, e você também vai deixar a sua marca na sociedade, você também vai deixar a sua marca na sua família, porque você é um instrumento de Deus, você é filho de Deus, Ele nos convidou a ser irmãos dEle.
Então você, irmão de Cristo Jesus, vai viver no céu com Ele na glória. Então comece a viver como filho de Deus. Para de olhar para as circunstâncias e situação e achar que você é um pobre coitado infeliz, que você não é. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, para te abençoar, para te fazer feliz. E Ele não quer que você fique vivendo, sofrendo, quieto. Fala com Ele, declara a Ele aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, porque Ele tem a saída, Ele tem a solução para o seu problema. Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar aqui nesta noite, mas eu tenho certeza de algo, que Jesus Cristo tem o milagre que você precisa. Ele tem o milagre que você precisa. Todas as pessoas que se encontraram com Ele tiveram a vida mudada, modificada. Ninguém que se encontrou com Jesus não teve algo, uma mudança, porque começou a vislumbrar algo que não tinha noção que era possível acontecer. Como o bispo nos falou, há 38 anos aquele homem estava ali. Ele não sabia quem era Jesus. Ele começa a dizer a Jesus que ele precisa de ajuda, porque ele estava ali, mas que alguém ia na frente dele e mergulhava e era curado. Ele começa a contar a sua história para Jesus, porque ele falou assim, ele está com curiosidade de saber o que eu estou passando aqui. Mas todo mundo conhece esse lugar. Todo mundo sabe que aqui é a cura. De repente esse homem vai me ajudar. De repente ele vai me ajudar a que eu seja curado. Ele não sabia com quem ele estava falando, mas você sabe com quem você está falando. E Ele tem todo o poder para mudar todas essas coisas. Diz a palavra que aquela mulher, ela estava indo com uma grande multidão. Não era pequena, a cidade toda estava indo com ela. Na cidade de Naim, aquela mulher estava indo, ela estava levando o seu filho, ela já era viúva, agora ela estava levando o seu único filho para ser sepultado ali naquele lugar. Mas Jesus também estava vindo com uma outra multidão. Havia uma multidão triste, mas havia uma multidão feliz, porque o noivo estava presente, o noivo estava com ele. Querido, não deixa a tristeza tomar o teu coração, não. Não deixa a depressão tomar você, não. Jesus Cristo está com você. Tenha felicidade, receba a alegria do Espírito Santo na tua vida. Receba a alegria na tua vida. Seja feliz, porque você está com Jesus. E com Jesus há felicidade. Diz a palavra que quando aquelas multidões se encontraram, eram pessoas alegres e felizes. E aquela multidão triste não entendeu, mas Jesus Cristo tocou naquele caixão. E era proibido tocar no caixão. Mas Ele veio para demonstrar que Ele ia mudar aquela história, aquele cenário. Ele chega para aquela mulher, aquele povo estava ali triste com ela. As pessoas estavam chorando com aquela mulher. Outras mães, que também eram viúvas, talvez estavam chorando com ela. A cidade estava chorando com ela. Mas chegou uma multidão alegre e feliz. Jesus parou o enterro. As pessoas reprovaram aquela atitude. Quando Ele tocou o caixão, as pessoas pararam assustadas, porque elas sabiam que Ele era daquela terra, porque Ele tinha o aspecto, a semelhança das pessoas daquela terra, e sabiam que era proibido, mas Ele parou aquele enterro, e Ele disse para aquela mulher, mulher, não chores. E Jesus está dizendo para você, não chores, porque a tua vitória, o teu milagre, eu vou te dar. Diz a palavra que Ele olha aquele menino, Ele fala com aquele menino se põe de pé. Ele tira aquele menino daquele caixão. Porque diz a palavra que Ele entregou aquele menino à sua mãe. Imagina aquelas pessoas que estavam ali vendo aquele milagre, algo sobrenatural. Imagina o médico que deu o atestado de óbito. Tem gente dando atestado de óbito para a tua vida, dizendo que você nunca mais vai ser feliz, que a perda que você sofreu, você nunca mais vai se recuperar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito com todas as coisas. E Ele não vai deixar você viver ou terminar aquilo que Ele projetou para você. O texto fala que tinha um pai, um homem, um pai de família, que veio até os discípulos de Jesus e falou assim, meu filho está endemoniado. O demônio está querendo destruir a vida dele. E os discípulos oraram e não conseguiram expulsar o demônio. Jesus desce da onde ele estava. E havia uma grande multidão discutindo com os discípulos. E Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com meus discípulos aí? E aquele homem se apresenta e diz, mestre, eu trouxe o meu filho, mas os seus discípulos não puderam libertá-lo. Se podes fazer alguma coisa, ajuda-me. E Jesus falou assim, se creres. E aquele homem fica olhando e ele fala, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Tem hora que a gente fica incrédulo.
é tanto problema, é tanto sofrimento, é a circunstância difícil, é algo pesado, parece que não vai dar certo, porque o dinheiro não está ali, as pessoas não pagam, não conseguem resolver aquela situação, o remédio não tira a dor, você toma aquele remédio, disseram que era um santo remédio, você toma, mas a dor continua, e sentir a dor é algo muito ruim, querido. Você pensa que o remédio vai curar-te, e o remédio não faz o efeito desejado, o efeito esperado, e ficar sentindo dor é algo muito ruim. Eu imagino como Pedro estava se sentindo após negar o Senhor Jesus. Eu imagino a dor que havia no coração de Pedro. E às vezes nós nos sentimos assim, quando algo não dá certo, quando não vemos uma saída para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos enfrentando. A dor é algo muito ruim. A dor é algo muito ruim. A medicação, ela é aplicada às vezes na veia, mas ela não tem um efeito instantâneo. É necessário algum tempo para que aquela medicação faça efeito. Então você imagina este homem vendo seu filho naquele estado, há quantos anos aquele menino estava assim? É difícil acreditar quando não é com a gente. É difícil vencer quando não é com a gente. A gente até fala assim, porque não é com você. Não é com você. O bispo está falando assim, Deus vai mudar a tua vida, meu irmão. O bispo, né, ele é bem enfático, ele fala, não, querido, vamos orar que Deus vai mudar. Eu tenho certeza, a pessoa fica assim, é porque não é contigo. Duvido se tivesse cantador aqui, você estava falando isso para mim assim, né? Mas porque a gente sabe de quem a gente está falando. A gente conhece a Deus. A gente conhece o nosso Deus. A gente conhece um Deus que faz o morto levantar. A gente conhece um Deus que cura o câncer, que livra a pessoa da morte quando os traficantes estão ali tentando matá-la. A gente conhece. A gente vê o milagre de Deus quando a gente entra nas barcas, quando a gente entra no ônibus, e quando alguém senta do nosso lado e a gente começa a falar de Jesus, e aquela pessoa fala assim, era isso que eu precisava ouvir. A gente conhece a Deus, porque quando a gente vai para algum lugar, a gente sabe que Deus tem um propósito com a gente ali, e quando a gente chega ali, Deus nos usa para alguém. Então a gente conhece a Deus, a gente tem um conhecimento de Deus. A gente conhece de quem a gente está falando. A gente sabe o que Ele pode fazer. Mas eu não posso obrigar você a crer. Eu não posso obrigar a você a crer naquilo que o bispo, naquilo que nós conhecemos, entendemos e acreditamos. É necessário que você permita que aquilo que entra, aquilo que você recebe, a água que você recebe, ela possa jorrar, ela possa gerar dentro de você um rio de águas vivas que vão jorrar. Eu posso até te dar a água que Jesus me deu para que ele possa ministrar as pessoas. O bispo pode ministrar a você a água que Jesus Cristo nos deu. Mas se você não permitir que essa água jorre, se você não deixar que esta água faça um reboliço dentro de você, traga uma mudança ao seu coração, comece a abrir a sua visão espiritual para que você possa ver o que está diante de você. Querido, eu posso orar por você todos os dias como nós oramos. Deus nos acorda às vezes 3 horas da manhã e fala, ora pela Carla, ora pelo Mateus, ora pela irmã Arlinda, ora pelo Jorjão, ora pelo Firmino. Está dirigindo aí que nem um doido. Brincadeira, tá, Firmino? Né? Ora. E a gente ora. E a gente coloca nas mãos de Deus. Porque a gente confia que Deus vai fazer algo maravilhoso. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente ora porque a gente está diante de Deus. E quando Deus fala com a gente obedece a voz de Deus. E quando Deus fala para a gente falar para você que você vai ter a vitória, que essa situação vai mudar, que isso não é para sempre, que não importa onde você esteja, Deus vai mudar a sua situação, nem que Ele tenha que tirar as pessoas que estão ali te atrapalhando, para te dar a vitória, Ele vai fazer, porque Ele abre porta onde não tem porta, Ele é o dono da chave, Ele é o dono de tudo, e Ele pode mudar toda e qualquer situação. E aquele homem vê o seu filho sendo liberto, e Jesus entrega aquele menino na mão daquele homem. Imagina aquele homem como saiu. Quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, é algo tão bom que é impossível que aquela pessoa se esqueça. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem água para você beber.
E Ele quer te dar essa água. Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite. Você que está online, Ele marcou um encontro com você para te dar esta água, para que você se torne um rio a jorrar, uma fonte a jorrar, algo que vai renovar, algo que vai trazer um frescor, algo que vai gerar fé no teu coração, que vai te dar paz, que vai te dar alegria. Deixa Ele trazer de dentro para fora aquilo que você precisa ser tocado. Não são as minhas palavras. Não é o que eu estou dizendo para você. Mas você precisa ter uma experiência com Ele. Se você tiver uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, tudo muda. Tudo muda. As coisas se transformam. A Bíblia nos fala de Zaqueu, bispo. Vamos ficar de pé. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. A Bíblia diz que Zaqueu, a equipe de louvor, por favor. A Bíblia diz que Zaqueu, ele subiu numa figueira braba, porque ele sabia que Jesus Cristo iria passar ali pela sua rua. Ele era uma pessoa de pequena estatura. Ele era baixinho, ele não era tão grande. E ele sabia que sempre acompanhava Jesus uma grande multidão. Ele tinha uma expectativa no seu coração, algo sobrenatural. Porque ele já havia se arrependido das coisas erradas que ele havia feito. E ele queria ter um encontro com a pessoa que estava sendo falada que era o Filho de Deus, que mudava a vida das pessoas, que ministrava as pessoas e as pessoas tinham fé. Eu pensei numa música quando eu estava fazendo, Firmino, mas eu não sei se vocês conhecem, porque eu sou mais velho que vocês, né? Fala assim: te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia. Pastor, eu tô com 3.8, né? Muito só. Amém. Deixa para a próxima. Próxima ele vai cantar para vocês essa música. Prometo. É uma música muito linda. Oh. Esse texto fala que... Não, é um pouquinho mais antiga, pastor Paulo. Osés de Paula. É só... Poxa, aí sim, aí eu sei. Da minha idade. O texto fala que Zaqueu, ele subiu. E Jesus vem caminhando, mas o Espírito Santo já havia falado para Jesus que há alguém em cima da árvore. O nome dele é Zaqueu. Vá na casa dele. Talvez você está se sentindo em cima de uma árvore. Talvez você está se sentindo só um espectador. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está com a mente lá fora. Talvez a sua mente está nos seus problemas, nas dificuldades que você está enfrentando. Deus quer que você desça da árvore. Desce dessa árvore. Ele quer te dar água para você beber. Ele quer se encontrar com você. Ele quer mostrar para você quem você é de verdade. Ele quer mostrar para você o propósito que Ele tem na sua vida. Ele quer mostrar para você que você é importante. Muito importante para Ele. Talvez você não se sinta importante para as pessoas que estão perto de você. Talvez você se sinta sozinho na sua casa, no seu lar. Mas Ele ama você. E Ele quer te abraçar. Ele quer mostrar para você. Ele quer quebrar todas as barreiras que você criou. Ele quer quebrar todos os limites que você criou. E dizer para você que você é capaz. Assim como Ele fez com Pedro, que o transformou em um mártir, em alguém que a sombra curava, em alguém que manifestava o poder de Deus, que na sua primeira pregação 3.000 pessoas se converteram. Assim também o Senhor quer fazer com você. Talvez você não vai ser um pastor, talvez você não vai ser um presbítero, mas talvez você vai ser um empresário que vai abençoar e honrar a casa de Deus. Deus tem um chamado para cada um. E Ele quer te mostrar o chamado que Ele tem para você. Feche os teus olhos, nós vamos cantar esse louvor. Que você possa sentir o Senhor te abraçar aí onde você está. E te dar água para você beber. Beba a água que Ele tem para te dar. Feche seus olhos, vamos cantar.